A Bíblia diz no livro de Números, no capítulo 30, no versículo 13: todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para se humilhar, seu marido pode confirmar ou anular. Nós já estudamos este capítulo e nós já estudamos este livro. Tu encontra a playlist completa sobre números. O que eu quero destacar hoje com vocês? O marido pode confirmar ou anular o voto da esposa, o voto da sua mulher. Mas como assim, Cândida? É ela e Deus. Ela está fazendo um voto ao Senhor. Ela quer se santificar ao Senhor. Muitas mulheres, muitas amigas, muitas irmãs, muitas queridas falam isso para mim. Ah, mas isso é eu com Deus. É. Não é o que a Bíblia diz. Se tu é casada, tu não é mais solteira. E eu vou te falar uma coisa, mesmo depois de casada, tu continua sob a autoridade de Deus e na sequência do teu marido. Não importa que tu é casada. Tu tem que obedecer a Deus? Sim, mas foi Deus que disse que tu tem que te submeter ao marido, que tu tem que obedecer ao marido, que tu tem que honrar o marido. Por quê? Porque quando a gente casa, a gente se torna uma só carne com o marido. E o que eu queria falar é que mesmo quando a mulher casada não está casada com um homem cristão, ela tem uma só carne com aquele homem. Por isso que é tão sério o jugo desigual. Por isso é tão grave quando o marido não serve ao Senhor. Claro, a mulher pode ter se convertido depois. E Paulo fala sobre isso. Se ele consente viver contigo, glória a Deus, fica casado. Quem está casado não se separe e quem está solteiro não se case. Fica como Deus te chamou. Mas o que está sendo dito aqui hoje para nós? Esse assunto é muito polêmico. O marido tem autoridade para confirmar ou anular o voto. Vamos para Gênesis 2:24. Toda vez que a gente ficar com uma dúvida, com alguma questão, a gente tem que pensar o seguinte: tudo está na Bíblia. Deus revelou tudo. Está tudo revelado na palavra de Deus. Eu só preciso buscar, ler, estudar, meditar, mastigar, sabe? Aquilo que os animais fazem, ruminar. Pedir para o Espírito Santo revelar. Pedir para o Espírito Santo ensinar. Ele é o nosso professor, ele é o nosso mestre, ele é o nosso ajudador. Ele é o autor da Bíblia. Então, tu vai para o Gênesis. Tu vai ver como é que foi a origem. Como é que começou. Como é que Deus planejou. Qual foi o projeto. Qual é o princípio. Qual é o fundamento. Gênesis 2, verso 24. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, se Deus está dizendo que o homem ele vai deixar o pai e a mãe dele, que é o nosso primeiro amor, né? O nosso pai e a nossa mãe. Nossa primeira relação, nosso primeiro relacionamento é com o nosso pai e com a nossa mãe. A gente nasce daquele pai e daquela mãe. Então, tu vai deixar esse pai e essa mãe
para se unir à mulher, e vocês vão ser uma só carne. Dois vão ser uma só carne. Isso é tão importante, é tão significativo, é tão grave, dramático, importante, sei lá que eu já falei, que esse versículo é repetido. E nós que somos estudantes da palavra de Deus, nós que queremos saber o que a Bíblia diz, nós vamos ler Mateus 19:5. 19:5. Mateus 19:5. Eu vou ler o 4. Tá virando uma piada, né? Mas é incrível isso. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? Quem é que falou isso aqui? Senhor Jesus. E o contexto é o divórcio. Mas nós estamos vendo hoje o voto. Eu quero me santificar, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero me consagrar. Só que a Bíblia está dizendo que o teu marido pode confirmar ou anular esse teu voto. Vamos continuar? Agora parece assim que eu tô falando só para as mulheres. Não, tô falando para todos os inscritos do canal, a Bíblia diz. Mas é importante para homens e mulheres. Mas muitas mulheres caem num erro de querer se consagrar sem a autorização do marido, sem a confirmação do marido. Marcos 10, 7, 8. Marcos 10, 7, 8. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Tu entende como a palavra de Deus é maravilhosa? Tu lê um versículo, aí tu vai ler o outro, vai dizer repetindo, tá repetindo, não, tá complementando. Aí tu lê o terceiro, tá repetindo, não, tá acrescentando, complementando, expandindo, aumentando a explicação. Então, tu não é mais dois, tu é casada, tu é casado, vocês são uma só carne. Uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Esse que é o erro. A mulher quer ir para o norte, o homem quer ir para o sul. Um quer fazer, o outro quer desmanchar. Lembra? Como andarão dois juntos se não houver um acordo entre eles? Então, em tudo que tu for fazer, tu precisa da confirmação ou da anulação do teu marido. Tu precisa da autorização do teu marido. Tu tem que falar com Deus. Amém, glória a Deus. Óbvio. Mas tu tem um marido na terra. Tu tem um só, que é um só contigo. Uma só carne contigo. A gente não sai pela metade, né? Não, é uma só carne. Vamos continuar, tem mais. 1 Coríntios. Aí tem famílias que são assim, ó. A mulher vai na igreja X, o marido vai na igreja Y. Ai, tá tudo bem. Ah, eu tenho essa doutrina, meu marido tem outra. Ah, tá tudo bem. Eu crio meus filhos assim, ensino meus filhos assim. Quando eles estão com o pai deles, é assim e é assim. A casa dividida não fica de pé. 1 Coríntios 6, 16. E pior, tu tá indo contra o princípio de Deus, tá desagradando ao próprio Deus, porque foi Deus que criou este princípio. Foi Deus que disse, vocês não são mais dois, não existe mais dois, não existe mais eu, é nós. São dois que se tornam um. 1 Coríntios 6, 16. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Então, aqui Paulo está dando um exemplo do seguinte, ó, que a relação sexual de um homem com uma prostituta faz com que ele se torne um só corpo com ela. Então, se o pecado
né? Se a promiscuidade, se a prostituição tem este poder maligno de fazer com que um homem se torne um só corpo com a prostituta, tu imagina no casamento, na santidade, no sacramento do casamento, no poder da bênção de Deus no casamento. E tu quer separar isso? Tu quer fazer uma gavetinha e fazer o teu voto, a tua santificação, o teu jejum, a tua renúncia, não sei o que tu tá buscando diante de Deus, sem a confirmação, a autorização, a permissão do teu marido? Tu acha que Deus vai abençoar se tu é casada? Isso é um engano. Vamos continuar, que esse assunto é forte. Efésios 5:31. Efésios 5:31. Pega a tua Bíblia, usa caneta, sublinha, marca. Estamos estudando a palavra de Deus para que o Espírito Santo fale conosco. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Tu tá fazendo as contas? Quantas vezes o versículo se repete? No mesmo capítulo, vamos lá, 22. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como ao Senhor. Então, tu quer fazer um voto ao Senhor, tu quer agradar o Senhor, tu quer louvar o Senhor, tu quer te consagrar ao Senhor? Sabe como é que tu começa? Sujeitando ao teu marido. Tu ama a Deus que tu não vê? Ou tu ama teu marido que tu vê? Tu serve a Deus que tu não vê? Ou tu serve o teu marido que tu vê? Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como o Senhor. Então, o princípio é claro. Se tu é casada, tu deve esse respeito, essa honra, essa submissão ao teu marido. Tudo que tu quiser fazer, principalmente para o Senhor, vamos dizer com essa justificativa de que é para agradar ao Senhor, servir ao Senhor, né? Glorificar ao Senhor, tu tem que falar com teu marido. Tu tem que pedir para o teu marido te abençoar. Tu tem que orar com o teu marido sobre isso. E Deus vai responder para vocês dois. Se isso é coisa da tua cabeça, né? Se esse voto, se esse desejo, essa vontade, esse plano, esse projeto é da tua cabeça ou realmente nasceu no coração de Deus. Vamos continuar. 23. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Irmã, sublinha aí. Se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Mas como assim em tudo? Na minha Bíblia está escrito em tudo. Está escrito em tudo. Mas meu marido nem é crente. Pois então, tu não quer que ele se converta? Não depende de ti, né? Eu sempre digo para minhas amigas e minhas irmãs, nós não somos o Espírito Santo Júnior. O Espírito Santo Filho, né? Não. A gente não tem esse poder de convencer o nosso marido do pecado, da justiça e do juízo. Não. Quem faz esse processo é o Espírito Santo, que é o processo de santificação, de santidade. Nós podemos orar, abençoar, amar, respeitar, honrar, como o Provérbios diz, fazer bem todos os dias da nossa vida. Então, aqui tá claro. Tu tem que te sujeitar em tudo ao seu próprio marido. Mas ele nem se importa. Tudo bem, a Bíblia diz, se tu falou e ele concordou, ok. Depois, se ele mudar de ideia, ele já perdeu. Lê o capítulo, nós já estudamos isso. Ele vai ter a chance dele de confirmar ou de anular.
Se ele confirmar, tá confirmado. Depois ele não pode voltar atrás. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. O marido é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja. Vamos lá, 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem. Cândida, de todo homem. Então, também do que não é crente. Tá na Bíblia. Porque o meu marido não é crente. Muitas mulheres não veem seu marido se converter, se santificar, mudar de vida, renunciar a pecado, se consagrar por isso. Porque se colocam num patamar superior ao seu marido. E aqui está sendo bem claro. Vamos de novo. Quero, porém, que saibam. Então, tu pode saber e entender isso. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo o homem. Cristo é o cabeça de todo o homem. A Bíblia diz em Provérbios, nós já estudamos também, de que para Deus mover um rio, mudar o curso de um rio e mudar a cabeça de um rei é a mesma coisa. Para Deus não é difícil. Eu sou casada há 30 anos e eu já vi inúmeras vezes, coisas assim que pareciam que nunca iam mudar. E basta tu te humilhar, tu orar e tu pedir pro Senhor. E o Senhor muda aquela ideia, muda aquele coração, muda aquela situação. Às vezes em 5 minutos. Eu já vi, eu já vivi, eu já experimentei. Outras coisas demoram mais tempo, mas tu fica tranquila, tu fica em paz. Porque o teu papel é crer para que saibam. Então, se tu sabe que a palavra de Deus é verdadeira, a palavra de Deus está dizendo que Cristo é a cabeça de todo homem. Então, ele também é o cabeça deste homem com quem tu convive. E o homem é o cabeça da mulher. Aí essa parte não quer ouvir, mas é a continuação do mesmo versículo. Cristo é o cabeça de todo homem. Não está dizendo aqui que é do homem que é crente, do homem que é pastor, do homem que é consagrado, do homem que é isso. Não, de todo homem. E o homem é o cabeça da mulher. Tá? De qual mulher? Da mulher dele, da esposa dele. E Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra a sua própria cabeça. O homem, ele tem autoridade. Então ele não pode se curvar, se submeter. Há uma honra sobre o homem. E o mundo está querendo esvaziar o homem, o sexo masculino. Com o feminismo, com essa coisa de empoderar as mulheres, isso está entrando na igreja. E está mudando a mente de muitas irmãs, de muitas filhas de Deus. A cultura do mundo está prejudicando o relacionamento entre homem e mulher, entre marido e esposa. Vamos pular para o 7. Esse capítulo todo é muito explicativo. O 7, vamos para o 7. Porque o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Então, o homem é o cabeça da mulher. Então, se tu quer fazer um voto de consagração, se tu quer combinar alguma coisa com Deus, combina com teu marido. Ora com teu marido. Pede pro teu marido confirmar ou anular. Deus vai falar com o teu marido. E agora nós temos algo muito sério que os maridos devem ouvir. Queridas, vocês achavam que eu ia falar só para vocês neste vídeo? Não. Porque eu tenho inscritos e inscritas, homens e mulheres de Deus, abençoados, queridos, que estão comigo lendo a Bíblia. Então vamos para 1 Pedro, primeira epístola do apóstolo
Pedro, no capítulo 3, no verso 7. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Então tá bem claro. O marido pode confirmar ou anular o voto da esposa, mas ele não pode, de forma alguma, desobedecer a Deus, porque senão as orações serão interrompidas. Se o marido não viver a vida comum do lar com discernimento e não tratar a sua esposa com dignidade, vai haver uma barreira espiritual. As orações serão impedidas, serão interrompidas. Não haverá a bênção. Então, homem e mulher, marido e esposa devem juntos, em oração, em concordância, com discernimento, com honra e respeito, combinar tudo. Principalmente votos ao Senhor, serviço ao Senhor, a igreja, a doutrina, a educação dos filhos, o amor, o temor a Deus, né? A santificação, a presença do Espírito Santo na casa de vocês, a leitura da Bíblia, a oração, tudo isso, e é o assunto do vídeo, a consagração tem que ser de uma forma unida, de uma forma harmoniosa. O marido pode confirmar ou anular. Por quê? Porque eles são herdeiros da mesma graça.